Fala, futuro calouro e aluno do UpNM. Vamos começar agora essa sequência de aulas e de antemão já queria te pedir desculpa, cara, porque eu estou utilizando uma câmera VGA. Essa câmera ela não é a mais apropriada, existem alguns delays, um lagzinho, mas isso é por causa da qualidade da câmera. As câmeras apropriadas para isso são câmeras de 1080p ou 720p, que estão em falta no mercado essa semana, só vão chegar semana que vem. Então, para não te atrasar, eu estou gravando esse primeiro vídeo. Nos próximos vídeos eu já vou gravar com uma qualidade melhor de câmera e áudio. Tudo bem? Então vamos começar o nosso bate-papo de eletrostática, só relembrando algumas coisas que nós já vimos na aula passada, que foi, primeiro, carga elétrica, é uma propriedade da matéria. Toda matéria ela possui carga elétrica. Essa carga elétrica ela é quantizada. Isso foi provado a partir do experimento de Millikan. Essa carga elétrica quantizada ela vai ser o produto entre o número de portadores que saem ou entram no corpo a partir de um processo que nós chamamos de eletrização, vezes a quantidade de carga elétrica elementar de 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. Nós vimos três processos de eletrização: o atrito, o contato e a indução. No atrito, você tem materiais diferentes que, quando eletrizam-se, esfregam-se um no outro, eles passam a ter cargas elétricas de sinais diferentes. No contato, você tem carga elétrica do mesmo sinal, e a indução, que não chega a ser um processo de eletrização, mas comporta-se como, também eu tenho sinais opostos, certo? Então, o nosso bate-papo hoje fala, na verdade, sobre a força elétrica e o campo elétrico. Primeiramente, vamos falar de força. Força, ele foi descrito por Isaac Newton como sendo uma interação, tudo bem? Esse cidadão aqui, Charles Augustin Coulomb, que foi um físico, engenheiro do século XVIII, ele percebeu que essa interação ela podia acontecer entre dois corpos que têm cargas elétricas. Então, tem um corpo A, um corpo B, cargas de sinais iguais, de acordo com o princípio de Dufay, essas cargas tendem a se repelir. Bem, mas eles se repelem com uma força. O A faz força sobre o B e o B faz força sobre o A. Tudo bem? Essa intensidade de força tem a ver com a distância e tem a ver também com a quantidade de carga. Veja, o C, corpo C, ele também vai exercer uma força no corpo A. Só que como ele tem um sinal oposto, essas forças atraem o corpo um para o outro. Desculpa, atrai a carga uma para a outra. Então nós temos o seguinte: essa ideia empírica ela precisou ser testada a partir desse experimento que foi proposto pelo Coulomb, que é o que? A balança de torção. Você tem uma haste metálica, essa haste ela pode ser eletrizada com uma garrafa de Leyden e no processo de eletrização existe a passagem de carga e, obviamente, a ação de uma força. Essa força que move o braço faz o braço girar, existe uma torção nesse fiozinho e essa torção é associado a ela uma quantidade de força e você vê aqui a marcação no nosso experimento, tudo bem? E a partir disso, o Coulomb percebeu que a força ela é proporcional ao produto entre as cargas, ou seja, quanto mais carga elétrica, mais força, e percebeu também que era inversamente proporcional ao quadrado da distância, isto é, quando eu diminuo a distância, eu aumento a força. Quando eu aumento a distância, eu diminuo essa força. Tudo bem? Esse decaimento é um decaimento exponencial. Tudo bem? Ele decai muito com a distância. E aí você tem a lei de Coulomb. Tudo bem? A lei de Coulomb diz o seguinte: se você tem o corpo A aplicando a força no corpo B, essas forças são iguais, de sentidos opostos. Isso aí, claro, não é lei de Coulomb, é lei de Newton. A força que A exerce C é a mesma que C exerce A, só que em sentidos opostos. Por isso uma é positiva, a outra é negativa. Mas a força elétrica em geral ela é calculada com a constante eletrostática vezes o produto entre as cargas dividido pelo quadrado da distância. Mas foca nisso aqui, ó, K0. O que é K0? É a constante eletrostática do meio, tudo bem? Nós vamos considerar a constante do vácuo. 9 vezes 10 elevado a nona Newton vezes metro quadrado por Coulomb quadrado. Isso aqui vai ser útil daqui para frente, tudo bem? Por quê? Porque nós precisamos fazer o estudo analítico, obviamente, da força, tudo certo? Como é que seria esse estudo analítico da força?
você tem que levar em consideração números. Veja, primeiramente nós vamos manter a mesma carga e vamos modificar única e exclusivamente a distância. No momento em que essas distâncias aumentam, a força cai, e cai muito. No momento que essa distância ela diminui a metade da metade, a metade da metade da metade, você vê um aumento dessa força, tudo bem? Lembrando que essa continha aqui está sendo feita utilizando a lei de Coulomb e utilizando a constante eletrostática do vácuo. Agora presta bem atenção nesse caso aqui, onde eu vou manter a distância constante e vou começar a modificar as cargas. Perceba que quando eu aumento o valor da carga, a força também aumenta. Por que, que essas forças aqui acabaram sendo menores do que a primeira? Por exemplo, essa aqui 13,5. Porque eu tripliquei uma e eu diminuí a outra. Houve uma diminuição, ou seja, houve um aumento de 1,5, certo? Um aumento de 1,5 de força, vamos dizer assim. Aqui você também tem aqui você tem uma permanência, porque você aumenta uma o dobro e diminui a outra metade, dá no mesmo, certo? Veja, quem é o fator de maior influência nessa modificação da força? É a distância, tudo bem? Não esqueça isso na hora da sua prova. A distância ela influencia muito mais na força do que propriamente dito a produto entre as cargas. Mais um detalhe super importante esse D é no sistema internacional, isso tem que ser em metro. As questões geralmente dão 1 centímetro, você tem que pegar esse centímetro, dividir por 100, vai transformá-lo para metro. Beleza? Vamos adiante falar sobre campo. Você tem cargas elétricas que experimentam o campo, ou seja, uma zona de influência de força. Tudo bem? Então você tem aqui o polo positivo, o polo negativo. Se eu considerar o campo do polo positivo, eu tenho o polo positivo como Qzão, ou seja, a carga geradora de campo. E o outro como Qzinho, obviamente. A ideia de campo elétrico, também denominado de gradiente de potencial elétrico, nada mais é do que o vetor obtido a partir do quociente entre a força elétrica e a carga pontual onde essa força atua, ou seja, F sobre Q. Campo elétrico tem unidade de Newton por Coulomb, mas também pode ser medido em volts por metro. Se eu aplicar a lei de Coulomb aqui, substituir o F, eu teria K0, Qzão, Qzinho dividido por D quadrado, dividido por Qzinho. Aí, o que aconteceria? Corta-se Q com Q, sobrando E igual a K0, Qzão dividido por D ao quadrado. Vamos entender. Esse primeiro caso aqui, eu vou utilizar em que situações? Campos elétricos uniformes, que aparecem em momentos em que você tem placas eletrizadas, e quando você tem apenas ou quando você só tem informação da carga de teste, a carga de prova. Esse outro aqui você já vai utilizar quando a informação que você tiver seja referente à carga geradora de campo, ou seja, o Qzão, e a distância em que você vai colocar um corpo de Qzão, tá certo? Então, são nesses casos que vocês utilizam essa fórmula. Sempre vem um aluno pergunta, mas que fórmula eu uso? Depende da situação. Esse campo aqui, nós precisamos estudar o formato do campo. Então, observe aqui. O sinal... Deixa eu voltar aqui rapidão para te mostrar uma coisa. Bem aqui eu não coloquei, mas é o módulo da força. Não é o sinal do vetor força que vai determinar que vai determinar a orientação do campo. O que vai determinar a orientação do campo é o sinal da carga elétrica. Veja, monopolo positivo. Esse monopolo positivo ele faz com que o campo seja irradial, ou seja, parte do centro para a periferia. Se fosse um monopolo negativo, ele partia da periferia para o centro, ou seja, seria um campo radial. Quando você tem um dipolo de dois polos, um positivo e um negativo, o campo sai do polo positivo e vai em direção ao polo negativo. Só que observe essa outra configuração de linhas equipotenciais, nós chamamos assim. Por quê?
Esse campo elétrico ele foi formado entre placas eletrizadas, tudo bem? A carga se distribui uniformemente sobre a superfície e forma-se aí o tal campo elétrico uniforme. Quando você tem duas cargas, eu chamo assim de dipolo. Então, eu tenho dipolo positivo e negativo. Observe que as linhas se encontram. E eu tenho o dipolo positivo positivo ou negativo negativo. A diferença seria o sentido do campo. Mas veja que existe uma zona onde essas linhas de campo não se cruzam. Sobre essa zona, nós falaremos num outro vídeo falando sobre gaiola de Faraday. Tudo bem? O que eu queria que vocês prestassem atenção é comportamento vetorial do campo, comportamento vetorial da força, a determinação de sentido de campo e a determinação vetorial da força. Tudo bem? Tranquilo? Então, nós finalizamos por hoje. Eu vou deixar disponível esse vídeo para ti dentro do Classroom e você pode tirar suas dúvidas ou pelo Classroom ou pelas redes sociais. Nessa sexta-feira, nós teremos um momento de tirar dúvidas através do aplicativo Zoom. Tudo bem? Então, 19h50. Esse é o horário onde nós teremos sempre os nossos encontros no Zoom, através do que? Tirando as nossas dúvidas, baixando, tu tem que baixar o arquivo que está lá no Classroom também. E aqui na descrição desse vídeo eu estou colocando o exercício de força e campo. Eu quero que tu tente fazer e escolha as questões que tu mais teve dificuldade. O próximo vídeo referente a campo e força, eu vou resolver as questões desse exercício online, mas eu preciso do teu feedback, tá beleza? Enquanto isso, não esquece, tu tá em casa, tá em isolamento social, não é para ficar passeando por aí, você não tá de férias, você precisa estudar. Afinal, logo mais você será um calouro, alguém que fará parte dessa renovação que está acontecendo no Brasil, onde nós estamos dando mais crédito, começando a ouvir cientistas que devem ser ouvidos. Tudo bem? Então, falou, meu querido.